E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo e este é mais um episódio do nosso quadro Papo Reto, episódio 2. E nesse quadro eu pego alguma coisa do meu dia, ou de alguma conversa, alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu estudei, que eu considere de valor e compartilho aqui com vocês da forma mais direta e reta possível, sem corte, sem edição, nem nada do tipo. E hoje nós vamos falar sobre o marketing digital, se ele ainda funciona em 2026, lembrando que eu sou o CEO, sou o estrategista também de uma agência de marketing, focada principalmente em infoprodutores e escritores de livros físicos que querem vender seus produtos no digital. Então, com isso a gente já fez alguns milhões e eu acho que eu posso ter um pouquinho para agregar sobre esse assunto, né? Então vamos lá. Primeiramente, trabalho braçal, né? Muita gente tem falado sobre trabalho braçal, que no momento é o que mais tem demanda e tudo mais, e eu, poxa, eu tô completamente de acordo com isso. A nova geração, ela, ela vem com uma ideia de não querer trabalhar hard work, né? Não querer trabalhar pesado mesmo, pegar aquele trampo de pedreiro, auxiliar de pedreiro, ou qualquer coisa do tipo, que sempre foi bem valorizado, né? O pedreiro e tal. Um bom pedreiro é difícil de achar, e geralmente eles cobram valores mais altos, né? Então sempre foi valorizado, agora está sendo ainda mais porque está escasso, né? De pessoas capacitadas para executar esse tipo de função, ou pessoas que minimamente querem exercer esse tipo de função. Então a galera hoje em dia só quer saber de internet, isso cria essa escassez que coloca o preço dos serviços lá em cima e a galera, né, buscando de forma árdua profissionais realmente capacitados que consigam ali, né, executar o trabalho, né? Então de fato existe uma demanda e, na minha opinião, né, vale a pena sim, se fizer sentido para você também, se posicionar nessa parte de trabalho mais braçal. Um conselho que eu daria talvez é investir em marca, né, e imagem, né, posicionamento também na internet, né, em paralelo com esse desenvolvimento aí do trabalho mais físico, né, e pessoal ali, né, do dia a dia, que muitas vezes as pessoas ficam muito ali no boca a boca, indica tal, acaba fechando o cliente só ali pessoas próximas e isso acaba dificultando o crescimento. Então eu tentaria, mesmo indo por esse lado do braçal e tal, tentaria trazer sim um posicionamento na internet ou contratar uma empresa para fazer isso para você, né? A divulgação no Google, Facebook, um perfil ali com o seu trabalho e tudo mais, né? Esse tipo de vídeo costuma alcançar bastante gente se você fizer do jeito certo. Então é bem bacana, eu concordo sim com a demanda e acho que faz total sentido se você quer ir por esse caminho. Mas se você não quer ir por esse caminho, não existe só esse caminho, né? O outro caminho ainda existe, né? Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, né? O caminho do marketing digital, ele aumentou o nível de sofisticação, então tá mais difícil, tá? Contribuindo para o argumento do trabalho pesado, né? Então, o nível de sofisticação, ou seja, as pessoas estão cada vez mais sabendo o que fazer no mercado. Então, está cada vez mais difícil, vamos colocar assim, você vender. Antigamente, você subia um anúncio, sei lá, com qualquer coisa, produto, preço, papo, um desconto, botão. E aí tu vendia milhares. Tipo, era muito mais fácil, que a competição era muito menor, as pessoas mal sabiam como anunciar. Agora, o negócio tá diferente. E ainda mais com IA, porque tira a barreira de, por exemplo, poxa, para fazer um vídeo maneiro, eu vou precisar de um editor pica das galáxias, ou para fazer um design maneiro, precisar daquele designer pica das galáxias. Não tem mais tanto isso. Claro que os designers ainda existem, os editores e tudo mais ainda existem e precisam ser valorizados, porém, a barreira é um pouco menor, porque hoje o cara consegue ir numa inteligência artificial e criar a imagem que ele quer criar, do jeito que ele quer criar, com o texto que ele quer criar. Né? Antigamente até o texto ele vinha meio bugado. Hoje em dia já não vem mais o texto bugado. Vem o texto certinho. Se você colocar a fonte, o tamanho, tudo mais, ele vai criar a imagem do jeito que você quiser. Pelo menos nas experiências que eu tenho tido com o Gemini, que é a principal inteligência artificial que eu uso hoje, né, tem sido bem satisfatórias. Então ele tem criado, reproduzido bem as imagens. Né? O ChatGPT também tem ido cada vez melhor. Acho que ele demora um pouco mais, às vezes não reproduz tão bem e fica com um padrão bem de inteligência artificial mesmo, que eu não curto tanto. Né? Mas o fato é, tá cada vez mais fácil
fazer coisas operacionais e até fora do operacional com IA, né? Até tomada de decisão mais estratégica dá para ser feita com IA também, se você colocar um embasamento e tiver um conhecimento, claro, desse tipo de coisa, né? Mas o fato é que o nível de sofisticação do mercado aumentou e está cada vez mais difícil, tá? Então isso acaba tirando a galera que acha que é fácil, que quer tomar o caminho fácil das coisas, né? Acha que tudo é mil maravilhas, dá de encontro com o mercado e vê a realidade, né? Infelizmente. Por outro lado, a IA também traz várias oportunidades de criação de soluções escaláveis para negócios digitais. Então, da mesma forma que você vê mais pessoas anunciando, usando IA e tal, né, para criar anúncios e diversas outras coisas, a própria IA também ajuda na criação dos produtos. Então, tanto produtos digitais, infoprodutos, como SaaS, né? Então, com a própria IA ali você consegue criar um MVP de um SaaS. Tem páginas aí, sites, que você, com um comando de texto de 2 linhas, você cria uma página inteira. Então, esse é o nível da facilidade, né, dessa barreira de entrada que você tem hoje. Então, você consegue criar sua própria página, fazer basicamente quase tudo sozinho. Hoje em dia, se você tiver, claro, o conhecimento para isso, né, enfim, a instrução básica para isso. Por isso que o profissional ele não some, né? O profissional continua ali, porque o conhecimento específico ainda é importante. Mas o fato é de que isso está tudo mais facilitado hoje em dia, o que facilita no início de várias pessoas que tinham essas objeções. Ah, não, eu preciso contratar o profissional X, Y, Z. A maioria desses profissionais hoje conseguem ter boa parte dos seus trabalhos executados pela IA e até os próprios profissionais utilizam a IA para executar esses trabalhos, né? A IA vem como uma facilitadora para esses profissionais, para eles atenderem mais clientes, atenderem com mais qualidade e tudo mais. E um outro ponto que contribui mais para o argumento de, tipo assim, poxa, o digital não morreu, né? O marketing digital ainda está aí. É que a onda da IA e todos esses benefícios que eu comentei não passou. Então, tipo, se você acha que a onda da IA passou, você está enganado, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa acontecendo agora. E a gente está só na ponta do iceberg do que está por vir, né? Mal dá para falar sobre isso de forma profunda aqui. Mas o fato é de que essas soluções estão cada vez mais completas e mais rápidas, né? Então a IA ajuda muito nesse caminho também de você criar seus próprios produtos e tudo mais, né? Conclusão final, agora trazendo a minha perspectiva como dono de agência e estrategista de marketing. Cada um vai sempre falar que a própria solução é melhor que a solução do concorrente, aquele negócio do inimigo comum, nós contra eles e tudo mais. Mas, no final das contas, quem se dedica à sua função, trabalha, estuda, entrega cada vez mais valor, faz um bom marketing e persiste, dificilmente não vai crescer. Então, se você fizer o básico bem feito, dificilmente você não vai crescer. Isso é um fato, né? O bom profissional ele acaba sendo valorizado e se ele pluga um bom marketing, um bom posicionamento, vai entregando cada vez mais valor, estudando, se aperfeiçoando, não deixa o ego engolir, né? A carreira, porque às vezes o cara já começa a se achar muito bom, que chegou no nível de faturamento, ou chegou no nível de habilidade, aprendeu uma coisinha, outra ali, e acaba, né, deixando isso levar ele, isso acaba fazendo com que ele estude menos e tal, aí o mercado atropela ele, né, isso aí não é muito raro de acontecer. E assim, mesmo quem só vende produto digital e está fazendo o básico bem feito, consegue sim posicionar e criar negócios lucrativos. Eu falo isso por experiência, porque nós temos diversos produtos aqui que nós gerenciamos todos os dias e alguns desses produtos faturam 5, 6 dígitos por mês, tem somados aí faturamentos milionários. E isso continua mesmo com taxa do Meta Ads, mesmo com o que eu falei do nível de sofisticação do mercado, mesmo agora com a galera usando IA para fazer tudo e fazendo vídeos altamente produzidos, isso vai subindo cada vez mais o nível do mercado e dificultando a entrada de quem é mais leigo, né? Mas quem se dedica a estudar e tal, tem muita oportunidade, tem muita
muitas formas de fazer isso acontecer hoje de uma maneira mais fácil por conta dos próprios recursos de IA. Então, por um lado, tem uma coisa boa, uma coisa ruim sobre a mesma coisa, né? Que é a tecnologia melhorando. Então, sempre tem como você enxergar o copo meio cheio, né? Transbordando, e o copo meio vazio, né? Nessas duas situações. Então, hoje a gente vem aplicando um marketing básico, né? Com alguns clientes, né? Coisas que os grandes do marketing digital sempre diziam e tal, que são princípios base do marketing e da mentalidade humana, né? Então a gente só vem fazendo o básico, bem feito, todos os meses, conseguindo gerar um faturamento recorrente bem bacana. Então, assim, o marketing digital não morreu, não deve morrer, né? E, e é isso. Não se deixe levar pelo que a galera tá falando, sabe? Tipo, a galera tá sempre querendo vender o próprio peixe. E aí vai atacar o peixe do outro, vai atacar o método do outro, vai te criar uma insegurança, como se fosse um risco, fazer de tal forma, você tem que fazer do meu jeito, porque é o meu jeito que funciona. Mas o fato é que tem várias formas de se viver muito bem e tudo mais, e que o marketing vai continuar aí, né? Você ignorando ele ou não, você vai continuar recebendo anúncios aí todos os dias. Pessoas da mesma área que você vão continuar anunciando, seus concorrentes vão continuar fazendo anúncios, né? Pessoas que você nem imaginaria que são seus concorrentes vão continuar vendendo até mais do que você. Crianças que fizeram um cursinho ou outro de marketing e aprenderam a fazer anúncios com IA, criar o produto com IA e tudo mais, cria uma solução muito menos completa do que a qual você mesmo poderia criar, sendo especialista, de repente, na sua área específica, e vão estar vendendo mais do que você, né? Porque eles estão ali fazendo. E às vezes você está deixando essa parte do marketing, que é assim, basicamente quase todo mundo, todo empreendedor que eu conheço, tem um marketing fraco, né? Tem um marketing fraco. Não faz o básico ali, o básico, né? Eu olho, assim, o negócio, assim, de pessoas próximas e tal, né? Eu não fico opinando muito, né? Geralmente eu uma direção, ó, poxa, de repente você poderia ver de fazer isso, mas não fico muito em cima, né? Que cada um toca o negócio da maneira como acha mais adequado. Mas eu vejo, pela minha experiência, uns 5, 6 anos aí, atuando na prática, estudando bastante também, que a maior parte da galera que está empreendendo e tudo mais poderia estar faturando 2, 3, 4 vezes mais, simplesmente fazendo um bom marketing e melhorando a estrutura como um todo, esteira de produtos, funil de vendas, aquisição, né? E com pequenas melhorias já multiplicando o faturamento da empresa, né? Mas a maioria tem medo de investir em marketing, enfim. E se você não é dessa galera que tem medo e tal, sabe o que o marketing é importante e tudo mais, eu te convido, né, não só marketing, mas como vendas e tudo mais, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque é justamente disso que eu falo aqui, sobre marketing, vendas e tudo mais o que você precisa para se posicionar e escalar o seu negócio digital. Então se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, e se inscrevendo agora você se torna um dos fundadores desse canal, né? Estamos apenas começando, nos primeiros inscritos, então lá no futuro você pode dizer que foi um dos primeiros 100 ou primeiros 1000 inscritos desse canal. Se inscreve aí para fortalecer o canal, deixa o like, deixa o seu comentário se você tem alguma opinião sobre o que eu falei aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.